Boa noite, sejam todos super bem-vindos ao nosso curso gratuito Viajante Acástico. Que bom ter você aqui, que bom te receber aqui nesse espaço. Hoje um dia super especial para mim, para o Instituto Sabedoria Cósmica também e espero que para você. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Kossutinski, sou terapeuta, sou professora de algumas técnicas, sou professora aqui do Instituto também, como professora de numerologia pitagórica, cura arcturiana, constelação na água, e hoje eu venho aqui trazer e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei a respeito do Akasha, que é esse contato aí com a espiritualidade que realmente faz transformações na nossa vida, e eu espero de verdade que faça transformação na sua, que a gente encerre esse nosso encontro de hoje e você saia daqui realmente tocado por esse contato tão próximo com a espiritualidade que nos cerca. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal está chegando, enquanto todo mundo vai se ajeitando, vai nos encontrando aqui, né, que eu falo para os meus alunos, que nunca é um encontro, é sempre um reencontro de almas. Então, que bom que eu estou tendo a oportunidade de reencontrar você. Como que vai funcionar aqui o nosso curso, tá? Eu vou explicando um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. Essa formação, ela é gratuita e sim, ela tem certificado. Você recebe aí o seu certificado como um viajante acástico. E eu vou te explicar como vai funcionar para que você tenha acesso ao certificado. Você que já fez cursos aí gratuitos com o professor Rogério, eu sei que você já conhece a dinâmica, mas se caso você está chegando agora e você ainda não conhece, então fica atento aí que eu vou te explicar o passo a passo. Para você obter o seu certificado, é importante que você esteja aqui com a gente até o final. E no final tem uma surpresa, hein, que eu quero te contar também. É importante que você esteja aqui até o final aqui da nossa formação. Eu vou passar 3 códigos e eu vou falar, gente, ó, código para o certificado, anota aí. E vai aparecer aqui na tela para você também. Esse código você anota, você reserva e a gente pede só para que você não compartilhe, né? Afinal, você que anotou, você esteve aqui comprometido com a gente, comprometido com você até o fim da aula. Então é justo que todo mundo que receba o certificado sejam pessoas iguais a você, que ficou aqui comprometido com o conteúdo. Eu vou informar esse código e depois você vai receber lá no link do nosso grupo um formulário que você vai preencher e vai informar quais foram os 3 códigos ditos aqui durante a aula e aí você vai receber o seu certificado, combinado? Outro combinado que eu quero ter aqui com você. Ao longo aqui do nosso curso, você vai poder aqui no chat fazer perguntas e nós vamos te respondendo, te auxiliando aí nas dúvidas aqui no chat. Então, fica à vontade para interagir, para perguntar, para dar suas ideias, para fazer as suas observações, porque isso aqui na verdade é uma grande troca, né? Onde um vai contribuindo e aprendendo muito com o outro. O que eu quero te contar que a gente vai ter aqui hoje? Você vai entender o que é o Akasha, você vai entender todo esse conceito, como funciona, como é o acesso, quais os benefícios de você acessar os registros, só que muito mais do que falar. Eu acho que mais do que eu ficar aqui falando sobre o que é, nada melhor do que você experimentar, do que você ter realmente uma imersão aos registros, de você sentir o que é esse contato com essa espiritualidade, sentir como é contatar o seu eu superior, sentir essa expansão da consciência, essa clareza. E esse é o meu convite para você aqui no final do nosso encontro, no final dessa nossa aula, uma imersão aos registros acásticos através da hipnoterapia, tá? Então eu vou te conduzir. Para isso é legal que você esteja em um lugar tranquilo, em que você possa relaxar, que você possa se sentar confortavelmente, mas quando estiver aí mais próximo da nossa imersão, eu te passo as instruções, combinado? Hoje é um dia super propício, né, para a gente estar aqui nesse encontro. Por quê? Porque hoje, 15 de julho de 2023, que é um ano global 7 que está vibrando nessa energia da espiritualidade, me conta aqui, ó. Não sei se você percebeu, mas né, você sentiu assim que o seu contato com a espiritualidade esse ano está aumentando?
que você está mais curioso para aprender coisas novas, talvez até um pouquinho mais introspectivo, olhando mais para dentro, é porque nós estamos nesse ano 7. O 7 é o primeiro número da espiritualidade. Mas Aline, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com registro acástico? Já chego lá. Hoje, dia 15, este dia está vibrando, né? Tem uma frequência aí energética do número 2. E o que é o número 2? É o número da dualidade. É um número com uma energia feminina, é um número do receber, da união e é um número da conciliação. E se eu tivesse que definir para mim o que é o registro acástico em uma frase, seria essa: conciliação, harmonização e união. É esse contato tão próximo da espiritualidade, tão fluido, tão leve, que é muito essa energia aí de receber que o 2 traz. Então nada é por acaso, né? Tudo a espiritualidade prepara com muito carinho, até para que energeticamente falando, numerologicamente falando, a gente possa fazer esse contato aí, essa imersão aos registros no melhor dia possível. Então, agradecendo a sua presença e agradecendo também a essa espiritualidade tão abençoada que nos ampara a todo o tempo. Bora lá, gente, vamos começar, que a gente está aqui para isso? Então, vamos seguindo aqui, ó. Primeiro a gente vai falar sobre o que é o Akasha. E aí é interessante porque lá no nosso grupo do WhatsApp, alguns dias atrás eu mandei uma enquete perguntando quem conhecia o Akasha, né, o conceito do que é Akasha, o conceito do que eram os registros akáshicos, e a maioria respondeu que já tinha ouvido falar, mas que nunca se aprofundou muito. Então é isso que a gente vai fazer a partir deste momento. Nós vamos começar a entender o que é o Akasha. Se eu falo para você na palavra Akasha, se eu trago para você o conceito da palavra, eu vou buscar lá no sânscrito, em que o Akasha significa éter, etérico, céu, além, tudo que é do plano espiritual, tudo que vai além dessa matéria. Isso vai depender da fonte, da bibliografia, do autor. Mas de forma assim geral, podemos considerar que Akasha, a palavra Akasha ou akáshico, significa algo etéreo, algo que é além desta matéria. O Akasha também pode ser ali identificado como um grande campo vibracional, que conecta todas as coisas. Muito parecido com uma coisinha aqui que a gente quase não usa e que se chama internet. Percebe? A internet é isso. Esse www, que é essa teia que envolve o mundo, esses fios invisíveis de conexão que permite que, não importa a nossa distância geográfica, mas a gente está aqui em contato, né? A gente está aqui se falando, trocando essas experiências, porque a internet possibilita fazer isso. E o Akasha é muito semelhante. O Akasha é esse campo vibracional extenso que é invisível aos nossos olhos, quase, mas isso é um spoiler que eu já te falo já, que é quase invisível aos nossos olhos, mas que vai nos permitir ter essa profunda conexão. O Akasha é esse grande campo vibracional. E também é essa consciência universal, onde abrange todo o conhecimento, sabedoria e experiência de cada alma. Tanto alma que já existiu, quanto alma que ainda existirá. Se eu for trazer mais alguns conceitos sobre o que é o Akasha, né, o que são esses registros, eu não posso deixar de falar do Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake, ele é um pesquisador em que ele fala muito sobre o campo morfogenealógico, que é esse campo, né, que é invisível ali aos olhos, mas que de alguma forma carrega informação. Se a gente for pensar em conceitos assim da nossa física atual, a nossa física ela fala que existe uma comunicação não local e encerra aí. Ela não segue adiante, porque ainda não tem informações suficientes para completar isso. Então a nossa física ela fala sobre comunicação não local. O que o Rupert Sheldrake ele estuda, o que ele traz ali de conhecimento para a gente? Que existe sim esse campo e ele faz alguns experimentos com esse campo de estudo. Tem até um vídeo muito bacana do Rupert que ele mostra assim uma pessoa sentada
e uma outra pessoa com os olhos fechados e uma outra pessoa mais afastada, mais atrás. E essa pessoa, ela tem que responder, né? A pessoa que está sentada tem que responder se a pessoa que está nas costas dela está ou não está olhando para ela. E aí você pensa, né? Mas como que a pessoa vai saber disso? Por este campo, por esse sentido, por este campo vibracional que envolve tudo, onde existe uma comunicação. Com certeza você já ouviu e com certeza você já falou: meu santo não bateu. Sabe quando parece que a energia choca e a energia não bate? É isso. É alguma informação que tem ali naquele campo vibracional que você pode não enxergar, mas você percebe aquilo. Então existem vários experimentos, vários testes que são feitos que provam que existe uma comunicação não local, tá? Que existe essa consciência. Em conceitos mais modernos, né? A gente trazendo aqui para o hoje, para o agora, são alguns pontos de vista que trazem outras nomenclaturas, né? Na física quântica, na psicanálise, onde a gente consegue conectar o Akasha ao conceito de inconsciente coletivo de Jung. Esse provavelmente aí você já ouviu falar, você já conhece. E também em outras áreas do conhecimento humano. É importante a gente já partir do princípio, do entendimento, que o Akasha é um espaço sagrado. E algumas vezes ele é representado por uma grande biblioteca. E aí deixa eu te contar aqui uma coisa, uma experiência minha com o acesso aos registros. E foi uma experiência, assim, logo que eu comecei a acessar os registros akáshicos, né? Antes de eu te contar qual foi essa experiência, deixa eu te falar como isso surgiu na minha vida. Como eu disse, eu sou terapeuta. E eu já trabalho com a espiritualidade há muito tempo, né? Desde que eu me entendo por gente, vamos dizer assim. Eu sempre tive algumas experiências mediúnicas, muitas vezes sem entender direito o que estava acontecendo, mas o meu caminho até chegar nas terapias passou por várias outras profissões, coisas que eu não tinha nada relacionado a isso, e sinceramente, eu nunca nem imaginei que eu fosse me tornar terapeuta. Até que o chamado, a vida foi acontecendo, os chamados foram chegando, e eu parti para aprender, primeiro para utilizar na minha vida, na minha família, e uma coisa levou a outra e eu passei a atender as pessoas. E um belo dia eu estava no atendimento com uma mesa vibracional, pendulando ali, fazendo o meu atendimento, conforme era a instrução daquela mesa que eu trabalhava. E num dado momento, enquanto eu pendulava, eu comecei a ver cenas. Começou a surgir aqui na minha tela mental várias cenas. E aí eu fiquei, meu Deus, eu tô enlouquecendo. Primeiro pensamento, gente, surtei. E aqui, né, disfarçando que eu tava com a pessoa ali ao vivo, e vamos pendular e tentar entender o que estava acontecendo, e aquelas cenas não paravam de vir. E eu falei, vou ter que falar. E aí eu me agarrei com tipo, ai meu Deus, tá tudo certo. Deus me ajuda, a espiritualidade me dá a mão e vamos junto, que eu sei que eu não trabalho sozinha. Vamos lá, e comecei a falar. E aquilo foi fazendo um sentido tão grande para aquela pessoa, foi respondendo uma dúvida que ela tava, e ela foi, né, se envolvendo com aquilo, e em outros atendimentos eu comecei cada vez mais a ter esses flashes, a ter essas imagens que simplesmente apareciam, que brotavam. E normalmente quando eu estava nesse movimento aqui do pêndulo, eu acho que porque eu levava a minha consciência, a minha concentração para aquele momento, eu consegui essa expansão, mesmo que não intencional. E estava ali conectada com a espiritualidade, com aquele cliente que eu estava atendendo, e começou a ter muitos flashes. E eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Porque não é uma regressão. É diferente da gente falar uma regressão. A pessoa não veio procurando isso, ela veio procurar um outro atendimento. O que está acontecendo? Comecei a pesquisar. E nessa minha pesquisa, cheguei aos registros akáshicos. E eu lembro que uma das minhas primeiras imersões, uma das minhas primeiras viagens ao Akasha, eu fui recebida por um mestre em uma grande biblioteca. E eu lembro assim perfeitamente que as duas paredes aqui eram cobertas de livros, assim, do chão até o teto. Eram muitos corredores com muitos livros. E esse mestre, pacientemente, ele tinha uma aura tão amorosa, tão gentil, tão acolhedora. Automaticamente eu já me senti tão em paz
só de estar ali naquela presença. E ele caminhava e eu lembro dele colocando assim as mãos, sabe? Nos livros, né? Suavemente ele ia tocando. E a gente caminhando naquele corredor, ele parou em um determinado momento e disse assim: isso aqui, apontando para os livros, é a história da humanidade. É a história de todos os homens. Nesses livros, nessas páginas, tem muita história de dor, de guerra, de ódio, de fome, de sofrimento. E ele parou com a mão ali nos livros, ele olhou e ele continuou dizendo: vocês sofrem pelas mesmas coisas. Vocês, né, sofrem, vocês sentem dor, vocês sentem raiva, e muitas vezes pelas mesmas coisas. E vai passando séculos, vai passando milênios, e isso se repete. Esse ciclo de sofrimento humano continua. E você olhava aquela vastidão de livros, aquele lugar enorme, aquela biblioteca imensa, e aquilo me tocou de uma forma tão profunda, que eu até brinquei, que eu falava assim: nossa, depois daquela viagem, depois daquela imersão, eu fiquei meio nem aí, sabe? Sabe quando você veste uma vibe assim, Zeca Pagodinho, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Foi mais ou menos por aí. Porque eu percebi, gente, a gente repete tanta coisa, a gente repete tanto sofrimento, a gente repete tanta dor, e a gente está escrevendo a mesma história. E não é isso que os mestres querem pra gente. Eles querem que a gente possa evoluir, que a gente possa transcender, que a gente possa atingir o nosso potencial máximo, aquilo que está lá no nosso eu superior, aquilo que a gente já é. Porque todo mundo que está aqui, todos nós, sem exceção, não importa se você está começando agora, não importa se você nunca ouviu falar de nada disso, não importa se você já tem aí 30 anos de experiência com as terapias, não importa. Todo mundo, em essência, é luz. E é tanta crença, é tanta camada, tanta coisa que a gente acumula, que a gente ainda não deixa essa nossa luz brilhar. E quando esse mestre me mostrou essa biblioteca gigante, com tanta história de dor, que eu falei, gente, essa vida aqui, isso tudo, é uma linha nesse livro enorme. Isso aqui é só um máximo, é um parágrafo. Quantas outras histórias a gente já viveu? Quantas outras histórias a gente ainda tem para viver? Então, a partir daquele dia, me deu um senso assim de paz que até então eu nunca tinha sentido na minha vida. E essa grande biblioteca, essa imagem do Akasha, sendo essa grande biblioteca que guarda todos os registros de todas as experiências, ficou muito, muito, muito forte em mim. Se a gente for partir desse princípio, né, que eu estava dizendo aqui, de que nós somos em essência luz, significa que Deus está em nós, né? Quando tá lá na Bíblia dizendo somos feitos à imagem e semelhança, é isso, a gente já tem essa luz, essa centelha, essa divindade dentro de nós, assim como o universo e assim como todas as suas dimensões. E é dentro desse espaço, é dentro do nosso ser que a gente encontra as portas para esse espaço dimensional. O Akasha, ele não é um lugar, ele é um nível de consciência. E quanto mais a gente permite que a nossa consciência possa se expandir, mais níveis e esferas mais elevadas a gente vai alcançar. Eu sei que eu já falei bastante coisa, eu sei que eu já trouxe muito conteúdo e eu vou tentar a todo tempo ir facilitando esse acesso, porque realmente eu quero que você consiga sair desse encontro hoje entendendo o que é o Akasha e, principal, se sentindo transformado por esse conhecimento, por este saber. Tudo que eu tô falando você já sabe, porque já tá aí dentro, você é detentor de todo conhecimento. Eu só vou te dar uma ajudinha para você redescobrir a sua luz e todo o saber que você carrega. Se a gente for contar aqui uma breve história, segue aqui comigo. Se a gente for contar uma breve história sobre o Akasha, a gente vai falar, né? Vou citar alguns assuntos. Vocês estão vendo aí? A gente vai começar a falar que desses registros, né? Esse novo registro, esse termo registros akáshicos, ele é muito mais moderno, ele é muito mais recente. Mas a gente vai buscar
é lá no Egito Antigo com Tote, o Atlante, que era considerado o grande escriba. Na verdade, o registro acástico ele não tem uma história oficial. Não tem nenhum documento, não tem nenhum livro que diga, olha, aqui se começou a falar de registros. Então a gente tem um pingadinho ali em cada lugar, né? O Tote, ele era considerado esse escriba dos registros acásticos, porque ele fazia ele é quem intermediava, né? A vida e a morte, o mundo material com o mundo espiritual. Como ele fazia esse intermédio, ele tinha acesso a essa grande biblioteca. Na Bíblia, a gente vai encontrar algumas menções, como o livro da vida ou biblioteca viva. Tem um salmo que cita a biblioteca viva, que também faz essa referência ao Akasha. E aí eu acho muito interessante falar sobre Nostradamus. Nostradamus, ele é famoso, né? O famoso profeta que viveu entre 1503 e 1566, que fazia profecias. Existem profecias aí de Nostradamus que dá desde a Idade Média até os dias atuais, né? Até esse mundo moderno. Só que para Nostradamus conseguir expandir a consciência e acessar as informações, o que o tio dele ensinou para ele fazer? Porque o tio dele também era um profeta. O que o tio dele ensinou ele a fazer? Ele ficava nu, enrolado em um cobertor molhado e gelado, para quase chegar no estado de hipotermia, e aí ele expandia a consciência e ele conseguia acessar. Lembra que eu falei que a gente tinha uma surpresa? Não é isso não, tô brincando. Ninguém vai precisar ficar enrolado em cobertor molhado, não. Hoje a gente já tem técnicas de fazer esse acesso. Mas se a gente for parar para pensar, em 1500 e bolinha, a densidade da Terra, a densidade energética da Terra era muito mais pesada do que a gente tem hoje. Então, para expandir essa consciência, para conseguir acessar outros níveis, ele precisava se colocar nesse estado de quase ter essa hipotermia, para conseguir entrar nesse estado alterado de consciência e acessar o Akasha. Então, Nostradamus usava também o Akasha. Tem uma lenda aí também, não é nada confirmado, mas diz uma lenda que Mikao Sui, que é o decodificador do Reiki, ele canalizou um símbolo chamado Lahana Nai. Quem estuda Shambhala já ouviu falar deste símbolo. Qual que é a função desse símbolo? Permitir o acesso aos registros. Então, diz essa lenda, né, que Mikao Sui, enquanto estava lá nos seus 21 dias de meditação, que deu origem aí ao sistema de Reiki, ele teria primeiramente canalizado o Lahana Nai, que é este símbolo, que abre essa biblioteca dos registros akáshicos, e a partir deste acesso, ele canalizou os demais símbolos do Reiki. E na literatura mais recente, nós vamos citar Helena Blavatsky e Edgar Cayce, que são dois nomes assim que não dá para deixar de falar. Helena Blavatsky, se a gente for olhar um pouquinho mais a obra dela, ela é uma precursora até mesmo do conceito dos mestres ascensionados. O primeiro contato assim que a gente teve aqui do nosso Ocidente, das informações que a Helena trazia do Oriente, ela chamava os mestres ascensos de Mahatmas. Então foi ela quem trouxe, né, todo esse conceito. Tem um livro chamado Véu de Ísis, Por Trás do Véu de Ísis, em que ela fala muito abertamente. Porém, o nome Akasha ainda não estava presente. Quem cunhou esse termo, né, quem trouxe esse nome Akasha, foi Edgar Cayce, que era conhecido, né, como o paranormal adormecido. Como que Edgar Cayce trabalhava? Ele entrava ali no consultório dele, era um paranormal americano que viveu ali em volta de 1910. Então ele deitava ali no divã dele, a pessoa trazia uma situação, ele adormecia, muito entre aspas, né? Ele adormecia e aí ele vinha com a resposta. Nada mais do que o Edgar Cayce fazia era uma leitura dos registros akáshicos. Porque quando ele adormecia, ele se permitia entrar nesse estado alterado de consciência, ele se permitia essa expansão da consciência e aí ele ia buscar a resposta. Lembra que o Akasha é essa grande teia que envolve tudo, que armazena todas as informações? Ele ia até o Akasha, buscava a resposta
e dava a devolutiva para a pessoa. Casey é considerado até hoje o pai dos arcturianos, por exemplo, né? Porque o Edgar Cayce, ele trouxe muita informação. Até hoje, lá no instituto dele, nos Estados Unidos, tem muito conteúdo, tem muito documento sobre os arcturianos, e ele fazia justamente dessas imersões. Seguindo aqui, você já entendeu o que é o Akasha, agora eu quero que você entenda como funciona esse acesso. Por onde você começa a acessar os registros akáshicos? Ele pode ser acessado através de práticas meditativas, de hipnose, que é o que a gente vai fazer logo mais, de visualização ou através de um leitor do Akasha. É preciso estar em um estado de mente aberta, relaxado e receptivo. Só que mais que isso, é preciso estar nessa permissão dessa expansão da consciência. É preciso compreender quais são os níveis, quais são os estágios de consciência que a gente consegue acessar e chegar até o Akasha. É muito importante que vocês saibam, e a gente compartilhar aqui na nossa aula, que tudo que é acessado através do Akasha é acessado de quinta dimensão para frente. Quando a gente está dentro do Akasha, que tem essas diferenças, essas diferenças de consciência, de níveis, quando a gente está dentro desses registros, nós podemos acessar tanto a nossa história pessoal, a história da nossa alma, como de diversas civilizações, sejam elas extintas ou não. Existem também os registros espirituais, que vão aí abrangendo diversas experiências, pelo planeta, pelas pessoas, e a gente pode descobrir muita coisa ali sobre a gente, o nosso autodesenvolvimento, o nosso conhecimento. Só que estar dentro dos registros nos possibilita grandes curas. E por que isso acontece? Porque o registro ele é acessado a partir da quinta dimensão. E quando a gente fala assim de dimensões, estamos falando de dimensões de consciência. O registro ele é acessado a partir da quinta dimensão. Então são esferas mais elevadas. O registro é feito com a autorização dos mestres de luz, desses trabalhadores espirituais que vão nos auxiliar, que vão nos levar, vão nos conduzir até este momento. Então tudo que é visto, tudo que é feito dentro do Akasha, ele já é tratado. Tudo que acontece dentro do Akasha já é tratado, já começa o processo de cura. Somente o fato de você ir e visitar este espaço sagrado, já existe aí um processo de cura. Deixa eu contar uma experiência aqui que eu já tive várias experiências, com o Akasha, mas eu vou falar das minhas pessoais, tá? Porque de leituras realizadas são mais de 500, eu não sei. Eu já perdi a conta de quantas leituras eu realizei e também as hipnoterapias. Mas eu posso falar principalmente daquilo que transformou a minha vida e os meus acessos. Então, quando eu comecei a acessar, teve essa experiência com o mestre na biblioteca, quanto mais eu fui acessando e conhecendo e me permitindo, experienciar, vivenciar esse contato tão próximo com a espiritualidade, eu tive mais contato com o meu mentor, que me acompanha, que me ajuda, que me dá puxão de orelha, que me dá uma tijolada quando eu preciso, que me ajuda a ficar na linha ali do meu propósito. Eu fui entender qual que era o meu propósito. Para mim, o Akasha, esse acesso, ele responde questões fundamentais que a gente carrega. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? De onde eu vim? Tem muita gente, eu aposto, tenho certeza que aqui nesse grupo vai ter muita gente que vai se identificar com o que eu vou falar. Eu vou até pedir para vocês colocarem eu, se fizer sentido aí para você o que eu vou te dizer agora. Sabe aquela sensação de uma saudade que você não sabe explicar direito? Que parece que você não se encaixa? Aquela sensação de, gente, eu acho que eu não sou daqui? Pois é. E dá uma sensação de uma falta de pertencimento. Parece que você está no lugar errado. Você não sabe nem o que você veio fazer aqui, porque internamente é como se você nem tivesse que estar aqui. Muita gente já sentiu isso, E muitos buscadores, pessoas igual a gente, que está aqui, que está aprendendo, que está tentando, que está buscando evoluir, às vezes a gente se pega com esses pensamentos,
Poxa, mas eu não me encaixo, minha família é tão diferente, as pessoas com quem convivo são tão diferentes, eu nem sequer tenho com quem trocar, com quem conversar sobre esses assuntos. Parece que eu sou um peixe fora d'água. Muitas vezes a nossa alma, ela tem uma origem diferente da terra. Ela vem de um outro lugar. E quando você acessa os seus registros, e se for, claro, para o teu bem maior, porque lembra, tudo é feito com a autorização dos mestres. Se for para o teu bem maior saber disso, se for trazer paz, se for trazer entendimento, todas essas perguntas que antes eram perguntas sem respostas, passa a ter resposta, passa a ter sentido. Então tinha muitas questões aí pessoais, muitas batalhas que eu travava, que eu queria entender qual era a origem, que eu queria entender por que eu repetia aquela situação, por que eu tinha tanta dificuldade com aquele aspecto da minha vida, por que toda vez eu dava com a cara de novo naquilo. E é aquela que a gente chama daquela rodinha de hamster, que você fica ali girando, 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 mas não saía do lugar. E eu fui buscar nos meus registros, né, o que é isso. E só o fato de você acessar, só o fato de você revisitar de uma outra perspectiva, de uma expansão da consciência, só o fato de você olhar para isso com o apoio, o acompanhamento dos mestres, já é o suficiente para começar o processo de cura. Já é o suficiente para você sair daquele lugar de que está naquela rodinha, que é a roda de Sansara, que a gente só fica ali, né, no karma, sem sair do lugar. Já é o primeiro passo para você transformar a sua realidade. E uma outra experiência muito marcante que eu tive com os registros foi através da hipnoterapia, que eu descobri uma situação, uma dinâmica que envolvia eu e o meu irmão, e nesta encarnação aqui, ele sofreu já de asma a vida toda, e eu estava de uns anos para cá também com problema respiratório, também com crises de asma, depois de 2011 para cá. E quando eu fiz o acesso através da hipnoterapia, eu olhei uma situação onde esses problemas respiratórios tiveram origem. E só o fato de eu olhar essa situação, ressignificar essa situação, eu nunca mais tive crise asmática e o meu irmão também não. Então é um processo curativo. Olhar com consciência, não do ponto de vista de olhar para a dor, mas do ponto de vista da consciência expandida e entender. Lembra o mestre que eu contei? Que ele falava que a nossa história estava toda naqueles livros? É olhar para aquela dor no sentido de agora eu quero escrever uma nova história. Agora eu vou me permitir começar um novo capítulo na minha vida, na história da minha alma. É uma página em branco. Então, quando você pode ressignificar, curar, acessar, isso falando num ponto de vista pessoal, de você usar os registros para que você possa olhar para a tua vida, para as tuas curas. Mas eu já acessei registro para descobrir meditações, para canalizar um novo sistema. Eu já fiz acesso a registro para aprender coisas, porque tudo isso está disponível quando a gente se permite acessar esse espaço sagrado. E o que é esse espaço sagrado, né? Porque eu falei aqui sobre como funciona dentro do Akasha. E aí, voltando para esse espaço sagrado. O que é, então, o Akasha em conceitos mais físicos, mais palpáveis, né? Vamos dizer assim. Lembra que eu falei que é uma grande teia que envolve tudo? Quando eu falo sobre essa teia, na verdade o que eu estou falando é da Cosmic Web, ou teia cósmica também é chamada, né? Tanto Cosmic Web como teia cósmica. E aí, utilizando, né, os astrônomos, utilizando um instrumento específico que foi instalado lá no Chile, eles capturaram algumas imagens, né, dessa teia cósmica no início do universo pela primeira vez. Falei que ia ter um spoilerzinho. Lembra que eu disse assim, que essa teia que envolve o Akasha, ela era invisível aos olhos? Pois é, ela já não é mais tão invisível assim. Eles apontaram esse telescópio Hubble para uma única região do céu e que ficou ali por mais de 140 horas. E conseguiram capturar uma imagem profunda. É a imagem mais profunda do cosmos que já foi obtida
E é essa imagem aí que eu estou mostrando agora para vocês, ó. Isso eu sei que não parece, mas isso é uma imagem real. Isto é uma foto, não é computação gráfica, não foi feita, né, alterações. Esta é a imagem mais profunda do universo que já foi obtida até hoje. E pela nossa tecnologia, pelo que a nossa ciência atualmente nos permite chegar, essa é a imagem mais profunda que a gente tem do universo. Eu estava lendo um artigo de uma das pesquisadoras que fez parte desse projeto e o que ela explicou? Tá vendo aí esses filamentos? Olha, acho que a imagem já está aparecendo aí maior para você. Tá vendo que tem vários filamentos, como se fossem uma teia mesmo, que se conectam a uma cadeia de comunicação? Esses filamentos, eles são magnéticos. E eles emitem uma onda, uma frequência, como se fosse uma frequência de rádio. Só que o nosso instrumento que a gente tem até hoje, ele ainda não nos permite captar exatamente o que é. O sinal chega muito fraco aqui pra gente. E aí essa pesquisadora estava dizendo que é um campo eletromagnético que tem uma frequência ali de rádio, porém os sinais são muito fracos para que sejam captados. Quando ela fala que essa imagem mais profunda do nosso universo, ele tem esse campo eletromagnético, isso responde àquilo que a gente já fala há muito tempo, que a gente já sabe, que a gente já aprendeu, que é nós atraímos o que nós vibramos. Se é um campo eletromagnético, se essa teia que envolve a tudo e a todos, se essa caixa, né, ou teia, ou conectividade, como você preferir chamar, porque na verdade tudo é a mesma coisa. Se essa comunicação que envolve tudo, ela está presente, ela é eletromagnética, então o que a gente está atraindo? Qual é a vibração que a gente está emitindo? E principal, qual é a comunicação que a gente vai ter de volta? Então olha como a caixa, ele é muito mais amplo, ele é muito maior e ele possibilita que a gente explore muito mais coisas do que simplesmente olhar para o passado, do que simplesmente olhar para trás, do que simplesmente entender as dinâmicas da nossa própria vida. A gente consegue acessar o Akasha até mesmo para ver possibilidades futuras de acordo com aquilo que a gente está vibrando. Então o Akasha é essa grande biblioteca da alma, da vida, da nossa história quanto humanidade, da nossa história quanto indivíduo, quanto ser divino que somos. Então as possibilidades que temos aí com a caixa são infinitas. E aí eu vou trazer agora uma teoria que certamente você já ouviu falar, que é a teoria da relatividade. Aí neste momento você deve estar pensando, meu Deus, por que eu não prestei mais atenção nas minhas aulas de física quando eu estava na escola? Pois é, eu pensei a mesma coisa. Mas vamos facilitar aqui para que a gente consiga, né, entender e trazer isso para o conceito do Akasha. A teoria da relatividade do Einstein, o que ela diz? Que o tempo não existe de forma linear. O tempo não é essa linha reta, né? Tempo e espaço são a mesma coisa, que apenas existem em movimentos. Onde que isso é provado? Se você pegar uma imagem de uma autoestrada e tem ali um carro passando, vamos imaginar que essa imagem, ela tá num looping, né? Ela não para, ela fica o tempo todo ali passando a autoestrada e o carro, a autoestrada e o carro. Se você for aumentando a velocidade dessa reprodução, em determinado momento você não enxerga mais o carro. Não porque o carro deixou de existir, mas porque o tempo avançou e você já não consegue mais ver. Então, ele não deixa de existir, ele só muda a dimensão, ele só muda o tempo. Alguns físicos modernos, como Amit Goswami, Nassim Haramein, que são físicos que começam a trazer esses conceitos da espiritualidade para a física, o Nassim Haramein, ele vai até além. Ele fala que o que faz existir algo não é só a questão do tempo, né? Do tempo e espaço, como Einstein dizia, mas é a memória. Quando você lembra, aquilo existe. Quando você não lembra, aquilo deixa de existir no seu universo. Nessa dimensão aqui, nessa que nós estamos, nós temos um conceito de tempo onde passado, presente e futuro
É como se fosse uma linha reta, né? Então aqui está o passado, aqui é o presente, o futuro é ali. Então a gente tem essa ideia. Só que quando a gente começa a acessar essas outras dimensões, através dessa consciência expandida, a gente percebe que o tempo não existe. Quer dizer, ele coexiste, não é que ele não existe mais. Onde tudo acontece ao mesmo tempo em diferentes linhas de realidade. Sabe o que eu gosto muito de trazer aqui como exemplo, que eu acho que fica muito mais fácil esse entendimento? Lembra do rádio? Hoje em dia acho que quase ninguém mais ouve, né? Mas antigamente a gente ouvia muito rádio. E você lembra daquele rádio de botão? Que tinha aquele botão redondo que você ia girando para achar as estações, para você sintonizar na estação? É mais ou menos a mesma coisa. O tempo, a consciência, ela funciona exatamente assim. Quando nós estamos aqui acordados hoje, 15 de julho de 2023, estamos aqui, né? Aqui é o nosso presente. Nossa consciência está aqui. Quando a nossa consciência está aqui, o que acontece? Nós estamos focados no aqui e no agora. Só que se eu virar para você agora e perguntar, eu quero que você lembre, eu quero que você me conte alguma coisa de ontem, do seu dia ontem. Você foi para o passado. A sua consciência foi até o passado, porque você vai lembrar de como foi o seu dia. Você vai lembrar daquilo que você fez, você vai lembrar. Então, sua consciência, ela não está mais aqui no agora. Ela já foi sintonizada nessa outra estação do ontem. E se eu falar para você, o que você vai fazer segunda-feira? Ainda vai acontecer. Então, a sua consciência está sendo direcionada para o futuro, para o tempo que não é esse, que não é o presente, não é o agora. Isso a gente já faz. Essa viagem ali de consciências, a gente já faz. A gente já faz quando a gente vai dormir, né? Quando você dorme, não é que você não está aqui, mas a sua consciência está em planos diferentes e não ali no presente. Então, quando a gente acessa o registro, a nossa consciência ela vai se manifestar em outras dimensões. O passado e o futuro, eles coexistem com o presente. Então, não é essa linha do tempo, não é linear. Então, como eles coexistem, eu posso levar a minha consciência para situações do passado ou para situações ainda vindouras. Eu sei que foi muito conteúdo, né? Então, respira. Respira que ainda tem mais coisa pela frente. Só que eu não esqueci da nossa senha, não. Vamos lá para o primeiro código? Tá preparado aí com papel e com caneta ou com seu bloquinho para poder marcar? Posso falar? Então, vamos lá. O primeiro código para você receber o certificado é a letra V de viajante. Então, a letra V e o número 02. Né? Não falei que hoje a energia aqui do nosso dia está sobre a numerologia do 2? Então, o nosso primeiro código, V de viajante 02, ok? Anotado? Primeiro código para o certificado, letra V de viajante 02. Todo mundo anotou? Podemos seguir? Lembra de não compartilhar a senha aqui no chat. Essa senha é para você que está aqui, com a sua consciência no aqui e no agora, coladinho comigo, com tudo que a gente está conversando. Podemos seguir, gente, até essa parte aqui. Eu sei, como eu disse, né? Eu sei que é bastante conteúdo. Só antes da gente seguir, deixa eu só revisitar aqui algumas coisas com você. O que a gente falou até agora? Nós falamos sobre o que é o Akasha. Nós falamos que o Akasha é essa grande biblioteca, chamada de biblioteca da vida, biblioteca da alma. Nós falamos que o Akasha é essa consciência universal. Nós falamos que o Akasha é essa teia de comunicação que envolve tudo e que guarda toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a informação. Então, de forma bem resumida, o que é o Akasha? É uma grande biblioteca da história de todos nós. É uma grande biblioteca da vida. Resume-se muito bem o que é o Akasha. A palavra Akasha é aquela que vem do sânscrito, que significa etérico, né? Ou éter. Que mais que nós já falamos por aqui? Falamos sobre o acesso, que o acesso ele é obtido através da expansão da consciência, podendo ser por um leitor akáshico, por práticas meditativas, de forma espontânea, como eu contei aqui para vocês,
A gente pode acessar através da hipnoterapia akáshica também. E o que acontece quando a gente acessa? Nós acessamos com a permissão dos mestres ascensionados, né, dos mestres que nos dão essa passagem, porque é um espaço sagrado de evolução e de cura e de conhecimento. Então, quando a gente acessa o Akasha, o que a gente pode encontrar lá? Respostas, orientações, contato com o nosso mentor, contato com o nosso eu superior. A gente pode encontrar ali a resposta, né, para tudo aquilo que a gente vem a vida toda buscando e não tinha até então onde saber essa resposta. A gente pode aprender coisas, tudo isso através do acesso ao Akasha. Nós também já falamos um pouquinho da teoria da relatividade do Einstein, como isso se encaixa aqui, né, com esses níveis diferentes de expansão da consciência. Nós falamos também que não existe passado, presente e futuro, que tudo coexiste. Então, quando eu altero a minha consciência, eu altero essa frequência, eu consigo acessar diferentes dimensões, como lá a estação do rádio. Não é porque eu sintonizo em uma determinada frequência, que as outras deixaram de existir. Elas continuam ali, elas continuam emitindo frequência. Eu só não estou sintonizada com elas. E quando eu quero acessar aquela frequência, eu me sintonizo com aquela frequência. Tudo bem até aqui, gente? Lembrando que dúvidas, por favor, pode colocar aqui no chat, que aquilo que eu não souber, eu vou atrás e vou trazendo a resposta e a gente vai fazendo essa troca. Vamos seguir? Passamos aqui pela teoria da relatividade e aí você entendeu já o que é o Akasha. Mas então, né? Qual é o benefício de acessar o Akasha? Por que a gente acessa? O que a gente ganha ao acessar esse espaço? E a primeira coisa, assim, disparado que eu vou te falar é autoconhecimento. O autoconhecimento, por mais que muitas vezes ele é doloroso, e quem me conhece sabe, porque eu falo isso o tempo todo, autoconhecimento não é uma estrada cor-de-rosa cheia de flores, não é. É um caminho muitas vezes cheio de espinho. E ele é um caminho doloroso muitas vezes. Só que ele é extremamente necessário. A gente não aprende, a gente não ascende, a gente não consegue elevar a nossa frequência, a nossa vibração, se a gente não se conhecer. Se a gente não entender quais são os nossos gatilhos, se a gente não entender quais são as nossas sombras, qual é o nosso propósito. Tudo passa pelo autoconhecimento. Então a gente vai explorar através do Akasha, dessa grande biblioteca, a gente pode explorar vidas passadas, a gente vai descobrir mais sobre a gente, sobre a nossa personalidade, a gente pode resgatar nossos dons, nossa alma já carrega tudo, né? Então a gente consegue resgatar muita coisa ali que está adormecida, que está perdida. O nosso propósito de vida, aquela perguntinha lá, né, que muitas vezes fica aqui, ó, quem eu sou e para que eu tô aqui, isso a gente encontra no Akasha. A cura espiritual é uma fonte contínua de cura. Lembra que eu falei que o Akasha ele vibra de quinta dimensão para cima, são esferas muito elevadas de luz. Então, só de estar em contato com essa esfera elevada, a gente já começa a se curar. A gente recebe insights, canalizações, informações e vai liberando traumas, vai liberando bloqueios. As nossas vidas, né, elas foram deixando marcas aí no nosso caminho, na nossa história. E às vezes essa marca tá aqui, ó, reverberando ainda, essa frequência, essa onda continua reverberando em nós. E eu não tô falando nem lá das vidas passadas, não. Se a gente for olhar só o que a gente traz de informação do nosso campo, lá do ventre materno, até essa primeira infância, o nascimento, o crescimento, até chegar no aqui e no agora, quanta história a gente já passou? Quanta lágrima a gente chorou? Quanta dor a gente já sentiu? Tudo isso tem uma assinatura energética, que às vezes e muitas vezes, né, continua reverberando em nós. Então, quando você acessa esse espaço sagrado, esse espaço de luz, essa onda ela não deixa de existir, só que ela deixa de te influenciar tão fortemente. Eu gosto muito das filosofias do Axis, né, dessa expansão da consciência. E o Gary Douglas, que é o fundador, ele diz uma coisa assim, algo mais ou menos nesse tipo. Você escolhe porque escolhe.
Porque você faz a escolha, porque você simplesmente faz. E é real. Só que eu falo que o registro acástico, ele complementa essa frase. Quando você acessa os seus registros, você vai descobrir o porquê que você escolhe o que escolhe. E isso é o que faz toda a diferença. Se você tem um problema aí na tua vida que está se repetindo, às vezes uma relação difícil com a mãe, com o pai, com o irmão, um problema de relacionamento afetivo, uma questão financeira, você não se encaixa no teu trabalho, você não consegue ter sucesso e na sua profissão, você está sempre mudando de área, sempre mudando de ideia e não se encaixa em um lugar. Todo mundo que está aqui tem uma questão, porque estamos aqui justamente para isso, né? A gente está nessa experiência humana. Eu brinco que eu falo, a gente é tudo farinha do mesmo saco. A gente está aqui tentando melhorar, evoluir, aprender cada vez mais. E todo mundo tem questões humanas para resolver. Problema de saúde que se repete. Então, quando você se permite expandir essa consciência, sair aqui do ego, né, que é essa nossa figura aqui de hoje, expandir a consciência para o eu superior, que consegue ter uma visão muito mais ampla, muito mais macro de tudo, e você acessa o registro com seus mestres, com a sua equipe, com seus mentores, você tem uma perspectiva diferente. E aí você entende, entendi. Então eu estou escolhendo esse problema aqui por causa disso. Porque isso aqui, essa dor, esse passado, esse trauma, ainda está vibrando em mim. Então se eu olho para isso com um olhar de cura, essa onda para de reverberar em mim. Então significa que, a partir do momento que eu acesso a primeira vez o Akasha, pronto, toda a minha vida se resolveu? Não. Só que com a consciência que vem do autoconhecimento, a gente chega a determinadas curas, a determinados processos curativos. E a gente passa a observar aquela situação de um novo ponto de vista. E a gente passa a olhar para aquilo e falar, ok, eu consigo lidar com isso de uma nova forma. E é isso que vai fazer a transformação na sua vida. É essa nova perspectiva. Lembra que eu falei que quando eu acessei a primeira vez eu fiquei naquela vibe meio deixa a vida me levar? Porque me trouxe essa consciência. A gente já passou por tanta história. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui. Já reparou? Você consegue agora reconhecer que você superou todos os seus piores dias da vida? Você sobreviveu. E se você for agora buscar lá na tua memória, lá no teu coração, qual foi o pior dia da tua vida? Qual foi a pior dor que você sentiu? Ainda assim, por mais difícil, por mais pesada que ela fosse, você superou. Você sobreviveu a isso. E isso não é pouca coisa. E se a gente for levar isso para nossa história de alma, uau! Quantas e quantas e quantas coisas a gente já sobreviveu, a gente já superou, a gente já conseguiu. Então essa compreensão que vem desse acesso, né, esse entendimento, vai trazendo uma paz tão grande, vai trazendo um ok, eu já superei, eu já sobrevivi ao meu pior dia e eu posso agora fazer diferente. Quando você começa a compreender todo esse funcionamento do universo, que o universo te dá aquilo que você vibra, e você viu a imagem, você viu que o universo é eletromagnético, tem aqueles campos, todos aqueles filamentos, que o que você vibrar é mais daquilo que você vai ter, e você aumenta essa compreensão, o acesso ao Akasha, o acesso aos seus mestres, ao seu eu superior, te ajuda cada vez mais a viver a vida de uma outra forma, de uma forma muito mais leve. Percebeu como esse contato com a espiritualidade é extremamente importante e serve para facilitar, para tornar mais leve, para tornar muito mais consciente, muito mais fluido a nossa experiência de vida? Estamos aqui, né? Todo mundo nesse mesmo barco, buscando essa evolução. E aí eu separei aqui para você, ó, 3 pontinhos aí que eu considero como os principais, pelo menos o abre-alas aí desse contato com a espiritualidade através dos registros akáshicos. Primeiro ponto é a expansão da consciência. Realmente, quanto mais você se expande, você nunca mais volta, né? Einstein já dizia, uma mente expandida jamais volta ao seu formato original. E não volta mesmo, porque você vai treinando um novo olhar sobre as coisas, o olhar para tudo de uma nova perspectiva, de uma perspectiva muito mais ampla e melhorada e diferente.
Então a expansão da consciência, ela vem através do acesso aos registros. Quanto mais você acessa, mais você se conhece, mais você se cura e mais você expande. E aí fica muito mais fácil a espiritualidade conseguir te contatar. O segundo ponto aí é a mensagem dos guias, né? Que tanta gente sonha em receber, pede para receber essa mensagem aí dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos amigos da espiritualidade. E, gente, vem mensagens muito, muito, muito precisas. E mensagens que realmente falam ali no nosso coração. Eu lembro muito assim na época da pandemia, que uma pessoa, ela me procurou e ela teve, né, Covid, e ela teve um estágio assim muito grave, ela ficou internada, ela ficou entubada, ela teve sequelas muito, muito graves ali da doença. E ela é uma pessoa jovem, né, nova, não tinha nenhuma comorbidade anterior e ela não conseguia nem sequer entender por que ela ficou daquele jeito, naquele estado tão debilitado de saúde e ela ainda tinha sequelas mesmo já passando alguns meses da internação dela. E uma das coisas que ela comenta assim, que ela voltou com muita raiva quando ela saiu do coma. E foi esse o caminho que a gente foi fazer o acesso dela aos registros, né? E eu lembro muito de tudo que ela recebeu da espiritualidade, desses amigos espirituais, desses mentores, que informaram para ela, para olhar para aquilo com gratidão, mas eles contextualizaram tudo. Contextualizaram uma vida passada dela que explicava, né, o porquê que ela escolheu aquele desafio com relação ao Covid, com relação à saúde. Eles explicaram de onde vinha os mal-estar que ela sentia, que ela estava drenando coisas que ela trouxe ali no perispírito dela, que ela vinha trazendo de outras vidas e que ela estava acumulando na energia dela. Então era um processo de purificação. E os mestres, eles trazem pra gente aquilo que a gente precisa ouvir. Não necessariamente o que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa. Aquilo que a nossa alma precisa para crescer. E tudo isso é feito de uma amorosidade tremenda. E o terceiro ponto aí é a conexão com o universo. Essa sensação com o todo. Lembra que eu falei que às vezes a gente pode se sentir meio distante de casa? A partir desse momento, dessa consciência, dessa expansão, a gente se sente parte desse todo, porque a gente é, na verdade, né? Aqui é todos somos um, cada um único na sua história, na sua verdade, mas estamos aí cada vez mais conectados. E falando nessa conexão, vamos para o nosso segundo código? Bora lá? Então, pega aí o teu caderninho, sua caneta, vamos anotar o nosso segundo código para que você possa pedir o seu certificado. E o código agora é a letra V e o número 04. V de viajante, 04. V04 é o segundo código que você vai digitar lá no formulário para poder ter acesso ao seu certificado, certo? Então vamos seguir aqui, ó. Vamos só recapitular o que eu falei agora nesses últimos minutos, né? Que a multidimensionalidade é as dimensões da consciência. Então, quando a gente fala aqui em expansão, a gente vai estar falando, na verdade, sobre dimensões de consciência, níveis de consciência. Foi onde eu dei o exemplo ali do rádio. Lembrando que na casa de meu pai há muitas moradas, né? Todo mundo já conhece essa frase aí bíblica que diz exatamente isso. Existem muitas moradas, existem muitas dimensões, existem muitos lugares e tudo coexiste. Tudo está acontecendo num tempo de forma simultânea. Tudo existe ao mesmo tempo, tudo coexiste. Também falamos, né, sobre essas dimensões serem estações de rádio, sobre essa multidimensionalidade depender da nossa sintonia. Onde você quer sintonizar é onde vai estar ali a sua consciência. Não significa que o fato de você não estar sintonizado em uma determinada estação, que essa estação não exista, né? Não tem essa... Não é porque você não sintonizou naquela frequência que significa que aquilo não exista mais. E várias delas, né, estão aqui. Muitas dessas frequências estão aqui do nosso dia a dia. Só que a gente só não está sintonizado aí com essa dimensão, que é essa terceira aqui onde a gente vive, mas tudo coexiste, tá? Isso é importante você lembrar. Tudo coexiste. O fato de eu não estar sintonizado a uma determinada frequência não diz que ela não existe.
E se eu quero me sintonizar com ela, eu elevo a minha consciência até aquele momento do espaço-tempo. Falamos aqui também sobre o acesso ao Akasha, e aí eu quero reforçar aqui com você. O acesso é um processo sagrado e é um processo único, onde a gente tem que ter esse cuidado, essa reverência, essa permissão dos mestres. A leitura nos permite entrar em contato direto com essa fonte de sabedoria, né, com esse eu maior, que nos permite acessar essa grande biblioteca aí da vida. E a gente pode sim pedir orientações à nossa alma, ao nosso eu superior, sobre as situações relacionadas àquilo que a gente vive, aos nossos principais desafios, ao nosso desenvolvimento, que a gente precisa de ajuda. E a espiritualidade está aí para nos auxiliar todo o tempo. Todo o tempo a espiritualidade está aí para nos auxiliar. Basta a gente se permitir, basta a gente escolher receber, basta a gente aceitar essa ajuda que vem aí da espiritualidade. E um dos caminhos para isso é através dos registros akáshicos, tá bom? Mas sempre com muito cuidado, com muita ética, com muito amor e pedindo sempre a permissão aos guardiões dos registros akáshicos. E para mim, assim, se eu tivesse que pontuar, tá, mas disso tudo que foi dito até agora, qual que é o principal fator? Qual que é a coisa assim mais relevante, mais importante do acesso aos registros? Ou desse contato aí mais próximo com a espiritualidade? É esse senso de propósito. Porque aí a gente para de ficar voando, sabe, feito folhinha ao vento, assim, que não sabe direito para onde vai, e dá pra gente esse senso de propósito. Você entender quais foram os caminhos que a sua alma trilhou e por que a sua alma escolheu passar por determinadas situações. Por que alguns relacionamentos, alguns aspectos, algumas situações da sua vida é tão difícil para você conseguir superar. E o que você veio aprender com isso? Isso para mim não tem preço. Esse sentido de propósito, sabe? De olhar e falar, poxa, realmente agora eu consigo entender quem eu sou, o que eu estou fazendo, de onde eu vim e para onde eu vou. E esse é da minha intenção aqui nesse momento, além de compartilhar essa aula aqui com vocês, mas é que você experiencie isso, muito mais do que tudo que eu falei. Eu quero que você viva, eu quero que você sinta como é essa experiência. Então agora eu te convido para uma experiência transformadora com a hipnoterapia akáshica. É onde você vai de encontro ao seu eu superior. Eu quero te ajudar, te conduzir, segurar a tua mão e seguir com você nessa experiência de encontro ao teu eu superior. Vamos mergulhar nesse espaço sagrado com a orientação, com a permissão dos mestres, para que você possa ressignificar alguma coisa, para que você possa buscar um direcionamento do seu eu superior. E quem que é o teu eu superior? Provavelmente você também já ouviu falar, né, dessa expressão eu superior. O eu superior, ele é você. Só que ele é você em dimensões elevadas. É o você que já chegou lá. O você que já entendeu, que tem uma visão ampla. Então a gente costuma falar aqui nos registros, né? A apometria também usa muito esse termo, sobre os fractais. Que são o quê? Pedacinhos da nossa história que se fragmentam e a gente vai, cada vida, a cada existência, a gente vai assumir um fractal desse. E o nosso eu superior não. Ele consegue ter uma visão ampla de tudo. Então hoje você está aqui sendo você. Eu estou, Aline, aqui com você, passando essa aula para você de registros akáshicos. Só que o meu eu superior não é Aline. Meu eu superior é todos esses pequenos fractais e fragmentos de alma aí que eu já tive de uma forma única, inteira, completa, conectada ao todo. E o nosso eu superior, ele consegue ver, ele consegue acessar coisas que a gente aqui, ó, neste fractal, nessa experiência, a gente ainda não alcançou. Então esse contato com ele possibilita um entendimento, um direcionamento muito grande e muito valioso para o nosso dia a dia. Então vamos lá? Vamos fazer aqui a sua imersão aos registros? O que eu preciso de você?
que você aceite, que você se permita. Eu preciso só que você esteja de forma confortável, que você se permita agora fechar os seus olhos, respirar fundo. Eu preciso só da sua permissão para poder te conduzir a essa imersão. Então vai se posicionando e vai se permitindo fazer algo que a gente vive esquecendo nessa vida corrida, né? Em que a gente assiste tudo na velocidade 2, em que tudo é tão imediatista. Às vezes a gente esquece de respirar. Então faz esse convite agora para você, para o teu corpo. Faz um ciclo completo de inspiração e expiração. Profundamente. E buscando cada vez mais essa conexão com você, com o seu corpo. Trazendo cada vez mais essa consciência para o aqui, para o agora, para o momento presente, de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que você acredita. Vai convidando essa espiritualidade para que esteja ao seu lado agora. Pode mentalmente, se você quiser, fazer a oração que você se sentir próspero, que você gostar, que te acalme, que te serene a mente, a alma. Vai inspirando profundamente, expirando, vai comandando ao teu corpo que solte, que relaxe, que se permita. Vai se permitindo relaxar ainda mais. E alguns comandos que eu vou te passar, eu vou pedir para você apenas imaginar. Porque quando a gente imagina já é o suficiente, a gente já cria aquilo na nossa tela mental. Eu costumo dizer que a imaginação é Deus em ação. Porque tudo já existe. Tudo existe no cosmos, no todo, tudo é a mente do divino. A gente só está acessando. Então vai imaginando, respirando, criando essa conexão com você. Muito bem. Eu quero que neste momento você imagine que uma luz branca que vem do alto, vem do cosmos, direto da fonte divina. Essa luz vem tocando o seu coronário, o seu chakra do topo da sua cabeça se abre, se expande, permitindo a passagem dessa luz. E essa luz vai percorrendo primeiro a sua cabeça. É uma luz inteligente, é uma luz purificadora. E essa luz vai absorvendo nela todos os pensamentos negativos, repetitivos, todas as formas, pensamentos, as larvinhas astrais, tudo aquilo que não te permite, né, sair do lugar, que faz você ficar no piloto automático, repetindo situações, repetindo padrão. Essa luz vai absorvendo e vai sugando para ela tudo isso. Todas as preocupações. Ela vai descendo pelo seu rosto, vai relaxando, vai descendo pelo pescoço, vai chegando aqui no seu laríngeo, na garganta, e vai liberando desse chakra tudo aquilo que não foi dito, todo o choro engolido, tudo aquilo que foi dito de uma forma que você não gostaria de ter dito daquela maneira, os maus entendidos, tudo que trava a sua comunicação, a sua expressão. E essa luz continua limpando, absorvendo, purificando, descendo agora pelos seus ombros e relaxando completamente. E você vai sentir que essa luz, ao descer pelos ombros, ela tira todo aquele peso que você estava carregando. Ela vai descendo pelas suas costas e vai liberando todo o auto-julgamento. Ela vai limpando o tronco e ela chega aqui no seu coração. E ela libera toda a emoção que está trancada, ressentimento, mágoa, dor, toda a tristeza. Essa luz chega aqui na altura do estômago,
do seu plexo solar e vai limpando tudo aquilo que não é seu, tudo que você captou de fora, do outro, dos ambientes e que trancou como se fosse verdade sua. E essa luz vai descendo, 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 descendo pelas pernas, liberando toda a sensação de cansaço. E quando essa luz chega até os seus pés, elas se transformam em raízes que vai carregando tudo isso que limpou, que drenou de você. Vai descendo para o solo, rompendo o solo. E a sua consciência acompanha esse movimento da descida dessas raízes até o centro, até o coração da Mãe Terra, que recebe tudo aquilo que não te serve mais, tudo aquilo que não te faz bem, tudo aquilo que não é seu. E a Mãe Terra vai transmutar, vai limpar e vai te devolver como mãe amorosa uma energia nutritiva, revigorante, que sobe pelas raízes, iluminando as raízes. E a sua consciência acompanha essa subida dessa energia purificada pelos seus pés, subindo pelas pernas, revitalizando todo o seu corpo e saindo pelo topo da sua cabeça, de volta ao cosmos. Então se permita, por alguns momentos, ficar nessa limpeza energética, recebendo do cosmos, purificando a sua energia, os seus chakras, entregando para a Terra para que seja transmutado, subindo, subindo essa energia purificada de volta ao cosmos. E essa energia que vai subindo e vai te energizando, vai te revitalizando nesse ciclo contínuo de limpeza. Mais uma vez, essa energia vem do alto, desce pela cabeça, limpa e purifica o seu corpo, vai para a terra e é devolvida em forma de energia pura, que sobe pelas raízes, alcança os seus pés e vai subir até o seu chakra básico, que vai girando e expandindo numa espiral de luz. Uma espiral vermelha que gira, expande, cura e desbloqueia esse chakra. Girando, expandindo, subindo e sua consciência acompanhando até o chakra umbilical. Girando e expandindo até o chakra do plexo, numa espiral amarela, curando e desbloqueando. Sua consciência sobe um pouco mais até o seu coração. E essa espiral de luz vai girando, expandindo, curando e desbloqueando. E essa espiral expande, expande, expande ainda mais. E envolve todo o chakra do coração. Ela gira e expande ainda mais, envolvendo todo o seu tronco, todo o seu corpo. Ela expande, expande, a sua consciência acompanha, girando e expandindo em todo o seu ambiente, girando e expandindo no local onde você está, girando e expandindo pela sua rua, girando e expandindo por todo o seu bairro. E você vai olhando esse bairro de cima, se distanciando de você, você vai olhando a cidade. E nessa espiral de luz você vai subindo, 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 indo além. Já é possível ver todo o seu país. Já é possível ver a terra do alto, de cima, ficando cada vez mais distante, cada vez mais longe. Você vai atravessando o cosmos. Você vai atravessando as estrelas, os planetas, e você vai girando e expandindo cada vez mais. E quando você está nessa esfera mais elevada, você vai de encontro ao seu eu superior, que pode ter uma forma diferente, pode se apresentar de uma forma diferente a você.
Você pode cumprimentar o seu eu superior agora. Você pode perguntar um nome. Você pode pedir um abraço. E aí, com o seu eu superior, nós iremos pedir uma desfragmentação. E você se funde a ele, se tornando o seu próprio eu superior, se tornando um observador de si. E se você olhar para trás agora, todos os seus fractais vão ficando mais distantes, mais afastados. Você tem uma visão muito mais ampliada agora. E nós vamos abrir um portal. E nesse momento da abertura deste portal, eu convido e peço a presença de todos os mestres de luz e imposições de mãos de amor e de cura. Em nome de Deus, da sabedoria e do livre-arbítrio, tendo minha mente no presente e tendo o amor incondicional em meu coração, peço aos guardiões dos registros akáshicos que nos deem permissão para acessar esse espaço sagrado em busca de crescimento, de cura e de desenvolvimento. Seus registros estão abertos. Seus registros estão abertos. Seus registros estão abertos. Como seu eu superior, você atravessa este portal. E eu estou ali, te aguardando, em um campo gramado. E você entra nesta cena. Eu estou com você e estou segurando a sua mão. Perceba a grama sob seus pés, a temperatura. Perceba tudo o que está à sua volta. E permita apenas que a sua consciência te leve, te conduza. Os mestres estão te auxiliando e te amparando. E o seu eu superior, você fundido a ele, vai te levar para alguma cena que pode ser neste momento ressignificada, transformada e curada. Basta apenas que você se permita. Novamente encontro você. Mais uma vez eu seguro suas mãos, volto com você para aquele campo gramado,
onde começamos a nossa viagem. Atravessamos o portal e agradecemos aos mestres, mentores, agradecemos ao seu eu superior a permissão de acessar esse espaço sagrado. Voltamos aos cosmos e vamos descendo de forma leve, serena, com o coração repleto de amor e gratidão. Vamos avistando o nosso planeta, o seu país, a sua cidade e de forma muito tranquila, muito serena, você vai se reconectando ao aqui e ao agora, trazendo e sintonizando novamente a sua consciência no aqui e no agora, se reconectando ao teu corpo, tomando consciência do teu corpo físico, movimentando o seu corpo e no seu tempo, no seu momento. Você vai abrindo os seus olhos, vai respirando. Bem-vindo de volta, viajantes. Sejam bem-vindos agora a essa dimensão da consciência. Como aquilo que eu falei a vocês, né? Uma consciência, uma vez expandida, ela nunca mais retorna ao formato original. Eu desejo que tenha sido uma imersão, uma viagem de transformação, de cura, de aprendizado. Vão escrevendo aqui pra gente como foi essa experiência para vocês, como foi essa condução, como foi esse encontro com o eu superior de vocês. E mesmo se nesse primeiro momento, você falar, Aline, eu não vi nada, não percebi, não ouvi, tá tudo bem. É só o primeiro passinho, né? A gente ainda tem muita coisa aí para viver, para você aprender. Você já sabe o que é o Akasha, você sabe que existe essa possibilidade de acesso. E nessa possibilidade, antes de eu finalizar aqui com muita gratidão por você e pelo seu tempo, quero te falar quais são as possibilidades que você tem a partir de agora, aqui pelo Instituto Sabedoria Cósmica, para você que deseja aprender um pouco mais, para você que deseja conhecer aí o Akasha um pouco melhor, a explorar esse espaço sagrado. Você vai encontrar o teu propósito, você vai descobrir como esses acessos cada vez mais vão poder transformar a sua realidade, trazendo paz interior e equilíbrio emocional. E aí a gente te apresenta a oportunidade da formação completa em leitura akáshica. E nessa formação, eu pontuei algumas coisas aí para você conhecer, mas tem mais coisas para vir. Você vai ter aulas gravadas com esse conteúdo que é pensado para que você compreenda de uma maneira muito simples e muito direta o que é o Akasha, as origens, como acessar, o que é a multidimensionalidade, o que é a expansão de consciência, quem são os mestres ascensos, quais os objetivos aí da leitura, como realizar uma leitura. Na formação completa você aprende o passo a passo para realizar a sua leitura pessoal e a leitura de outras pessoas, se tornando aí um leitor dos registros akáshicos. Tem exercícios práticos de leitura e imersão e você vai aprender como realizar a condução do seu cliente, da pessoa que você está atendendo, aos próprios registros através da hipnoterapia. Aqui foi só um exercício, né, simples de como a gente faz isso, mas na formação você aprende o passo a passo de uma condução através da hipnoterapia, como a gente vai ressignificar situações, como a gente vai abrir portais e observar cenas e fazer a limpeza daquelas cenas que a pessoa acessar. Vai aprender a acessar registros de outras pessoas e também de ambiente, né? Lembra que o Akasha é onde guarda todas as informações. A formação completa também tem certificado, tem apostila, tem e-book, tem grupo de aluno para dúvida, para troca. E como o nosso objetivo aqui, tanto meu, como eu sei que do Instituto Sabedoria Cósmica, é facilitar de verdade o acesso a tudo isso, é realmente facilitar
o acesso ao conhecimento, porque isso já existe em nós, né? A gente só está auxiliando nesse processo. A gente está com essa oferta de pré-venda. A pré-venda dessa formação completa é R$ 39,40. Sim, é um número pensado numerologicamente, que vai favorecer a todos nós, que vai vibrar numa energia que está em contato aí com a espiritualidade. Então é um valor especial. E nessa formação você ainda tem alguns bônus exclusivos que eu só vou contar depois, certo? E eu não esqueci que você está aí aguardando o seu último código para obter o seu certificado dessa nossa formação aqui em Viajante Akáshico. Então, tá pronto aí o papel e a caneta? Posso falar? O seu último código do certificado é a letra V e o número 07. Então, último código, V de Viajante 07. Esse é o último código para você preencher lá no formulário e solicitar o seu certificado, certo? Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, que tenha feito sentido, que você saia daqui hoje desse encontro com a sensação de ter compreendido o que é o Akasha, o que é ser esse viajante akáshico, que você tenha, né, sentido um pouquinho através dessa imersão o que é essa consciência expandida e todo esse universo de amor, de cura que a espiritualidade tem para nós. Gratidão por terem compartilhado aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, junto com a gente, e nos vemos na formação. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para poder te esclarecer. Gente, um beijo. Fiquem todos na paz, na serenidade, na luz e até a próxima.